Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, na aula passada nós introduzimos o assunto sobre servidores web, apresentamos como que é o funcionamento dele, e hoje a gente vai estar entendendo um pouco sobre servidor web, mais especificamente sobre o Apache, como é o funcionamento dele, como que é a estrutura organizacional dos seus módulos. Tudo bem? Então vamos lá para nossa aula. O Apache, pessoal, como nós já vimos, ele é um servidor, é um software que é caracterizado como um servidor, porque o objetivo dele é prover serviços de páginas web. A principal característica dele, a principal característica do Apache é a sua modularidade, ou seja, ele é um software que é organizado através de módulos e tem uma única tarefa, um único objetivo, que é entregar páginas em HTML e outros tipos de arquivos aos seus clientes. Dentre as páginas e arquivos que podem ser entregues aos clientes, temos arquivos como, por exemplo, páginas de internet que são interpretadas por outra linguagem, como Java, JavaScript, Python, CSS, HTML5 e dentre outros. Então, o Apache ele é o servidor que vai estar fornecendo esse contato entre você, cliente, e a página, os códigos que foram desenvolvidos lá do seu site, né? Ele que vai fazer a interpretação, a leitura e vai trazer aquela página toda bonitinha, organizada para você. Por exemplo, quando você acessa uma página em PHP, em um site que roda um servidor, por exemplo, o Apache ele lê o arquivo no disco e repassa as requisições para o módulo PHP. O módulo PHP, por sua vez, ele é encarregado de processar esse arquivo em PHP e depois ele aciona o interpretador de PHP. Isso são módulos que você precisa instalar também no seu servidor, né? Esse módulo, por sua vez, o interpretador, ele processa a página e entrega a página já processada para o cliente. Isso tanto vai acontecer com páginas PHP, com páginas JSP, tecnologia Java, páginas Python e etc. No Debian, em derivados, os softwares, os sistemas operacionais derivados do Debian, como Ubuntu, Mint, dentre outros, as distribuições derivadas do Debian, a arquitetura modular do Apache ela é estendida também aos arquivos de configurações. Ou seja, cada configuração dos módulos eles são feitos de forma individual. Tem um arquivo lá, por exemplo, php mod_php.conf. Então, eu vou conseguir realizar as configurações lá de módulos de forma estendida. Tradicionalmente, a configuração do Apache ela é centralizada em um único arquivo, que é o httpd.conf. Lá no diretório dos módulos do Apache, a gente vai visualizar diversos arquivos. Tem os arquivos de configurações do site, tem os arquivos de configurações das portas, temos os arquivos de configurações gerais do Apache, que no caso é o httpd.conf. No final dessa apresentação, a gente vai abrir o terminal e a gente vai navegar pelos diretórios e vamos conhecer esses arquivos. A estrutura organizacional do Apache é da seguinte forma: isso para os sistemas operacionais derivados no Debian, ou seja, nós utilizamos o Ubuntu. Atualmente, a gente está trabalhando com Ubuntu, nos laboratórios a gente trabalha com Ubuntu e com Mint, então a gente, para os sistemas que são derivados do Debian, temos o diretório etc, que é o diretório de configurações do sistema operacional. Dentro do diretório de configurações do sistema operacional, nós temos o diretório chamado Apache 2. É o diretório criado a partir do momento que você digita lá apt-get install ou apt-install Apache 2. Então, ele vai instalar o software do servidor Apache dentro do seu sistema operacional e a partir daí ele vai criar esse diretório. Dentro desse diretório temos uns arquivos, que são os arquivos responsáveis pelas configurações das páginas que o Apache vai estar interpretando. Dentre eles, nós temos ports.conf. Esse é um arquivo de configuração das portas. Ele vai gerenciar as portas que estão escutando, que o servidor vai estar escutando, que vão estar disponíveis no seu servidor. Temos o apache.conf, que é um arquivo de configurações gerais do Apache. A gente vai também estar trabalhando as configurações do software nele. Temos o conf.d, que também tem outros tipos de configurações relacionadas ao Apache, que pode ser desenvolvido. E temos os arquivos dos módulos, né? Nós temos, na verdade, diretórios que a gente acessa, e dentro desse diretório temos arquivos específicos.
Dentre eles, nós temos os módulos Enable, que são os módulos que estão ativados no Apache. Temos também os módulos Available e temos os sites Enable e os sites Available. Ou seja, nós temos os sites e módulos que estarão ativos, habilitados, e os que estarão disponíveis. Então, a partir daí é possível você fazer as configurações dos seus domínios e subdomínios dentro do servidor Apache, utilizando esses módulos e esses arquivos de configuração aqui dos sites. Essa é a estrutura organizacional, ela é bem... Esse organograma dá para você entender bem como funciona o Apache, né? As principais configurações dele, a gente vai estar navegando sobre esses módulos no final desta aula. Todos os arquivos de configuração estão organizados dentro do diretório Apache 2, a gente já comentou. Dentre eles, temos as pastas dos sites Available e sites Enable, que contém as configurações dos sites hospedados. Ou seja, quando nós hospedamos um site em nosso servidor, nós precisamos configurar eles, nós precisamos registrar eles dentro do arquivo sites Available. Quando a gente registra ele, a gente precisa utilizar um comando, a gente vai ver mais na frente, para que nós possamos ativar esse site, que está lá nos sites disponíveis. Depois que nós digitamos o comando, que é A2 Insights Enable, para nós ativarmos esse site, nós vamos automaticamente, os arquivos de configuração daquele site, eles são copiados para o arquivo dos sites Enable, e aquele site vai estar habilitado, ou seja, ele já vai estar disponível para visualização através do seu servidor web local ou hospedado, utilizando o servidor Apache. As pastas dos módulos Available e Enable, eles armazenam as configurações do módulos. O arquivo port.conf, ele vai todas as configurações das portas que o servidor vai estar escutando, foi o que nós comentamos anteriormente, né? O Apache 2.conf, ele vai armazenar as configurações relacionadas ao funcionamento do servidor, e o conf.dele armazena outras configurações, né? Configurações adicionais relacionadas ao Apache. O Apache, pessoal, ele é capaz de hospedar ou de processar simultaneamente vários sites. É por isso que hoje, atualmente, existem, na verdade, sempre existiu os sites de hospedagem, empresas que oferecem hospedagem, e eles utilizam um sistema chamado de compartilhamento, ou seja, IPs compartilhado. Ele tem um único IP público, nós já estudamos sobre isso, e esse IP público ele é configurado de uma forma compartilhada para que ele responda por diversos sites que estão colocados em um servidor ou em servidores virtuais. E esses sites eles vão estar respondendo conforme as configurações que são definidas lá no Apache. Cada um ele é representado por um arquivo de configuração diferente. Esse arquivo ele vai estar dentro da pasta dos sites disponíveis, sites available, que você vai criar esse arquivo de configurações e depois que você ativar esse arquivo, ele vai criar um link para a pasta dos sites Enable, ou seja, os sites que estarão habilitados. Então, a partir daí, o Apache consegue fazer essa configuração, essa análise. Por exemplo, para a gente fazer um teste de um site local, a gente poderia, dentro do diretório do Apache, colocar diversos sites ou diversas páginas com códigos PHP, HTML ou com alguma linguagem específica de programação para sites, e fazemos as configurações e teríamos acesso a ele no nosso computador local ou na internet se estivermos utilizando um IP público, né, para fazermos o redirecionamento lá, utilizando esse endereço de IP. Como os nomes sugerem, a primeira pasta armazena a configuração de todos os sites virtual hosts hospedados no servidor, ou seja, são os computadores virtuais, mas apenas os sites que estiverem presentes dentro da pasta sites enable ou sites ativados elas ficarão disponíveis. Ou seja, mesmo que você coloque os arquivos de configurações dentro da pasta dos sites available e não ative eles para criar um link para a pasta de sites enable, o site ele não vai ficar disponível lá quando você for no seu navegador e tentar encontrar ele. Beleza? Nós utilizamos o comando A2 Insight para poder ativar o site e A2 de site para desativar o site. Ou seja,
O exemplo utilizado pelo autor desse conteúdo que eu estou apresentando para vocês, eu quero até dar destaque aos créditos do conteúdo, Carlos E. Morimoto, o autor do livro Servidores Linux, o Guia Prático, é o livro que eu tomei por base para fazer essa apresentação, para estar fazendo essa aula para vocês. E, inclusive, o exemplo utilizado lá é GDH, que é Guia do Hardware, né? O exemplo utilizado no livro dele. Então, inclusive, o livro está aqui atrás, vocês podem até visualizar. O comando A2 Insight, ele vai ativar o site, onde o GDH é o nome do arquivo que eu criei lá dentro do diretório do Apache. Então, eu poderia criar um arquivo lá com o nome Adeilson, ou com o nome site, loja, site, alguma coisa, algo que vai identificar o teu site. Então, a partir do momento que você digita A2 Insight, ele ativa. Quando você digita A2 de site, ele desativa. Só que quando você digita esse comando, é necessário que você dê um reload no Apache para que as configurações que foram modificadas, elas sejam atualizadas no sistema, né? Quando o Apache é instalado, ele cria por padrão um diretório. Dentro do diretório etc, aquele que nós vimos anteriormente, dentro do diretório etc, nós teremos o diretório do Apache, e dentro do diretório do Apache nós temos os sites disponíveis, e temos um arquivo conhecido como default. Atualmente, quando a gente cria, quando a gente instala as versões mais atuais do Ubuntu, especificamente, ele cria o default, mas ele coloca um prefixo aí com uma numeração específica. Mas o arquivo continua como o arquivo padrão lá, utilizado. Ele utiliza por padrão o diretório www, que vai estar dentro do diretório var do seu sistema operacional, o diretório paralelo ao diretório etc, que é o diretório de configurações. Então, você digita lá cd espaço barra var barra www, você vai acessar todos os sites que estão disponíveis, todos os arquivos de sites disponíveis dentro do seu sistema operacional. Na configuração do Apache, nós podemos criar os arquivos, como, por exemplo, dentro dos sites available, um arquivo com o nome João e um arquivo com o nome Maria, que é o arquivo que seria substituído ou colocado em paralelo com o arquivo GDH, no exemplo citado aqui pelo autor do livro. Então, o arquivo representando João seria do site de João, e o arquivo com o nome Maria seria o arquivo do site de Maria. Observe que a gente utiliza os dois, nós estamos colocando ele dentro de sites available, ou seja, dos sites disponíveis, e depois nós precisaremos utilizar o comando nós visualizamos aqui, A2 Insight, e vamos colocar o nome João, para ele poder ativar os arquivos de João. Quando nós digitarmos este comando, automaticamente o meu sistema operacional ele vai criar um link, ele vai copiar aqueles arquivos de configuração para dentro do diretório de sites enable, ou seja, os sites habilitados. E o Apache vai entender que aquele site está habilitado e vai fazer o redirecionamento dos arquivos para aquele site, né? O redirecionamento da página para aquele site, ou seja, para aquele diretório específico que você fez a configuração. Então, tudo que tiver lá dentro do diretório da Maria, por exemplo, o diretório da Maria poderia estar aqui, /var, /ww, /Maria. E a gente faria esse redirecionamento através do Apache. E nesse redirecionamento ele iria ler todos os arquivos de páginas HTML, PHP, ou dependendo do código que você tiver criado o seu site, vai mostrar na tela do computador para o cliente, para o usuário, beleza? Pessoal, na próxima aula a gente vai estar dando continuidade falando sobre virtuais hosts. Nos virtual hosts, a gente vai fazer a configuração de um host virtual, computador virtual. Essa configuração, ela, na máquina local, ela seria como se nós estivéssemos fazendo a configuração de um servidor de DNS. Nós já estudamos sobre servidores de DNS utilizando o Path2Trace. A gente vai fazer um estudo utilizando o servidor Linux mesmo, na prática, mas só para que você entenda, o virtual host, para você acessar um arquivo utilizando o virtual host, por exemplo, você vai digitar o nome do site, por exemplo, eu poderia digitar João ou joão.com, de acordo com as configurações que eu fizer no virtual host, e ele vai me retornar os arquivos que está lá em João, ao invés de eu digitar lá 192.168. Alguma coisa, que seria o endereço IP local da minha máquina. Ou, ao invés de eu digitar localhost /João, eu digitaria simplesmente um domínio criado localmente
no caso do virtual host, para que eu pudesse acessar os diferentes sites configurados. A gente vai ter uma aula prática, eu mostrando em vídeo como vocês vão fazer isso, entendeu? Então, para finalizarmos essa aula, só resumindo, o Apache ele vai fornecer toda uma estrutura para vocês com módulos, que vocês irão fazer as configurações, e com diretórios, onde vocês vão ativar e desativar os sites que vocês querem deixar público, deixarem ativados e disponíveis para o acesso dos seus clientes ou acesso dos seus usuários. Tudo bem? Então, até a próxima aula, um forte abraço. Qualquer dúvida, vocês podem deixar os comentários lá no Classroom, no nosso ambiente virtual, ou aqui embaixo, os comentários do YouTube. E, à medida do possível, a gente vai estar respondendo os comentários do YouTube. Os comentários do Classroom, assim que forem postados e forem visualizados, eu estarei respondendo a vocês. Forte abraço e até a próxima aula. Esquecendo, pessoal, desculpa, vamos retornar aqui. Eu não mostrei para vocês os diretórios. Então, para acessarmos os diretórios, nós precisamos acessar o diretório etc, cd barra etc. Aqui nós estamos utilizando um computador Linux. A versão do Linux é o 2004. Então, a gente utiliza o comando cd barra etc barra apache. E entramos, digitamos ls e vamos estar visualizando todos os arquivos que são, e todos os diretórios que são criados pelo Apache quando nós fazemos a instalação. Então, nós temos aqui o apache.conf, apache12.conf, dentre os arquivos que foram apresentados, temos módulos disponíveis, módulos available, módulos enable, módulos ativos, ports.conf, sites available e sites enable. E temos os arquivos de configuração, conf enable e conf available. Pessoal, se observarmos, nessa versão do Ubuntu, ele tem uma diferença do que foi mostrado lá pelo autor no livro, né? Lá ele tinha um arquivo específico com o nome conf.d, se eu não me engano, foi apresentado lá no slide. Deixa eu só retornar aqui. Esse slide, só lembrando que foi feito conforme o conteúdo que está no livro, conf.d era o diretório. No entanto, aqui ele criou subdiretórios, né? Criou o diretório de configurações habilitadas e configurações disponíveis. Mas o que nós estaremos utilizando quando formos fazer a configuração do nosso site, do nosso servidor, a gente vai estar trabalhando especificamente dentro dos diretórios sites available e sites enable. Então, para isso eu vou acessar ele aqui, só para que a gente visualize como que é a estrutura dele. Então, você digita cd, entra. Quando você entra dentro do diretório, ele vai te mostrar aqui 000-default.conf. Esse arquivo aqui, ele foi apresentado pelo autor só como default.conf. Eu acredito que no tempo que foi escrito o livro, a forma com que o sistema operacional tinha sido desenvolvido, ele apresentava dessa forma. Então, desde que o livro foi desenvolvido, já tiveram diversas atualizações nos sistemas operacionais, e a gente vê isso. Então, esse arquivo aqui com o nome adeus.conf já foi um arquivo que eu criei para aulas. Aqui nesse arquivo vai estar as configurações dos sites que a gente vai estar configurando, a gente vai ver em aulas futuras. Temos um arquivo padrão para o SSL, as configurações de SSL, e temos um outro arquivo que eu também criei com o nome redes, que é o arquivo de configuração de um outro diretório também, para que a gente possa estar visualizando. Se eu digitar nano, nano é o editor de texto, e digitar 00, apertar table, ele vai me mostrar o arquivo de configuração, como se eu tivesse digitado, e aqui ele me mostra a estrutura do arquivo de configuração. A porta que ele escuta, como todo servidor web trabalha na porta 80, a não ser que você altere essa porta, quiser trabalhar de forma oculta em uma porta específica. Nós temos aqui serve-admin, que vai ser o endereço de e-mail do administrador do servidor. Temos documento de root. Esse diretório que está sendo relacionado aqui ao documento root é o diretório padrão do nosso site. Nesse caso aqui, temos o diretório var/www/html, que é o outro diretório. Eu vou até abrir uma nova janela aqui do terminal para a gente visualizar ele lá. Eu não me recordo se eu já fiz alterações. /var/html.
www. A gente entra aqui, nós temos o diretório ADIlson, que eu criei, o diretório redes, conforme nós vimos também ali nas configurações, e temos o diretório padrão, que é o HTML. Se eu digitar cd HTML, eu vou entrar dentro do diretório HTML, e aqui nesse diretório vai estar os dados do site, né? Nesse caso vai estar o meu index e todos os arquivos de configurações de site que eu deveria ter aqui dentro desse arquivo. Por padrão, eu tenho apenas um index que ele vai me mostrar as informações dizendo que o servidor Apache está funcionando perfeitamente. Beleza? Então, nesse arquivo padrão que nós acabamos de abrir aqui, 00default, nós temos ele apontando para o diretório HTML. Então, se eu quisesse acessar um outro diretório, eu precisava simplesmente apagar o nome HTML aqui e digitar o nome redes ou o nome ADIOS, que é o nome do diretório que está lá dentro do www, o arquivo de configurações do site que estariam lá dentro do diretório que foi criado pelo Apache. Beleza? Vamos sair aqui. Então, pessoal, essa é a estrutura. Deixa eu dar uma limpeza aqui na tela. Essa é a estrutura do Apache. Eu espero que tenham entendido como é o funcionamento. Só recapitulando, sites available vai ficar os sites disponíveis, as configurações dos sites que estão disponíveis, e sites enable, os sites que vão estar habilitados. Em aulas futuras, a gente vai estar criando as configurações dentro dos sites disponíveis, ativando ela com o comando A2Insight e depois visualizando ela dentro dos sites enable, abrindo o navegador e visualizando todo o funcionamento. Isso vai ficar para a próxima aula. Beleza? Então, pessoal, agora, de fato, finalizamos essa aula. Eu espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, vocês possam postar nos comentários ou lá no Classroom. Forte abraço e até a próxima aula.